essa desesperança que a gente está vivendo nesse momento. Há poucos dias atrás, nenhum de nós imaginava que isso pudesse vir a acontecer. Quando eu mandei a mensagem para o Gonçalo sobre o tema da palestra de hoje, Guardai-vos dos falsos profetas, foi no dia 15 de abril. Jamais me passou pela cabeça que a gente estaria aqui no momento desses, com o nosso estado realmente em estado bem sério, né? E conversando com uma amiga muito querida, muito especial, muito arrasada com o que está acontecendo nesse momento, como todos nós, evidentemente. Não é possível que a gente consiga deixar passar que um irmão esteja sofrendo que não nos afete. Imagina uma população no estado inteiro. Mas eu vinha falando para ela assim, olha, se nós que ainda temos uma casa para morar, se nós que ainda temos um lugar para ficar, seja nosso, seja de um amigo, seja de um vizinho, a gente está brigado, se nós que ainda estamos bem, vamos deixar a nossa moral cair, o que vai sobrar para ajudar o outro depois? Da onde que a gente vai buscar força? Onde é que o outro vai buscar força depois? E a gente tem que estar forte, a gente tem que estar presente. Hoje mesmo, vindo para cá, gente, eu me comprometi. Saiu do meu controle. Eu sinto muito, saiu do meu controle. E enlouquecer, sentar e chorar são as surpresas da vida. E é por isso que a gente tem uma doutrina maravilhosa que tenta nos preparar para essas surpresas da vida, para a forma com que a gente vai enfrentá-las. Muitas vezes com algum prejuízo, né? Porque tristeza é uma coisa que a gente não pode tirar do coração, mas sempre com gratidão, sempre com gratidão. E voltando ao tema do guardai-vos dos falsos profetas, quando aconteceu isso tudo, eu pensei, talvez seja melhor mudar o tema, porque a gente precisa de uma mensagem mais de esperança, de reconforto de alma. Depois, pensando melhor, não. Eu acho que não existiria um tema mais apropriado para esse momento do que o guardai-vos dos falsos profetas. Eu não tenho rede social, mas eu assisto televisão, eu assisto muitos documentários, eu vejo muito YouTube e eu vejo sempre as conclusões que se chega. Deus está se vingando, Deus está mandando a conta. Pois é, vocês não se converteram, não é? Então Deus está cobrando agora o preço de vocês. Ou então, ajoelhem, arrastem os pés no chão, vão para a igreja tal, vão para a igreja Y, rastejem, sejam penitentes. E a gente tem uma doutrina espírita que não nos ensina nada disso. Se tem uma coisa que o Espiritismo tira da nossa cabeça, é o medo. Se tem uma coisa que o Espiritismo tira da nossa cabeça, é o subservilismo a alguma situação. Se tem alguma coisa que a nossa doutrina, pelo menos o Espiritismo, a doutrina espírita tenta fazer, é que nós sejamos livres pensadores. Que nós peguemos a obra espírita e a estudemos, para que a gente não caia em cilada toda hora, para que a gente não volte sempre a Deus quis isso. Deus não quis isso. Eu estava vindo para cá agora, e naquele, né, coraçãozinho apertado e tudo, eu estava olhando para a lua. Gente, que coisa mais linda. Alguém conseguiu olhar para a lua hoje? A natureza é silenciosa. Ela é silenciosa, ela é linda. E ela é silenciosa. Com todas as tristezas que a gente está vivendo ali, ela apareceu numa majestade, num silêncio, numa beleza que toca o coração de cada um de nós. E ela se refaz sempre. Mesmo que a gente insista em fazer de conta que a natureza desse planeta não faz parte da nossa vida. Mesmo que a gente insista que os animais são animal. Mesmo que a gente às vezes ache, poxa, eu não sei o que fazer, eu não tenho muito o que fazer.
Então eu vou precisar lá, vou dobrar minha coluna e vou, não, eu sou culpada. Não, gente, cada atitude pequena que a gente toma dentro da nossa casa faz diferença. Cada atitude, eu vou comprar 3 sacos de mantimento, todos eles embrulhados em isopor, que vai para a natureza depois. Eu faço a minha parte, eu não preciso fazer isso. Eu vou agora, nesse momento, a gente está em casa, tem casa, a gente está enchendo a natureza de lixo que sobrou, que ninguém tem culpa, mas sobrou. Vamos fazer a nossa parte, vamos cuidar, vamos manter a mente livre, vamos manter o nosso pensamento alto, a nossa vibração alta. E aí a gente pensa, falsos profetas. Bom, nós temos o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala exatamente falsos cristos e falsos profetas. E eu achei interessante a última parte dele, que fala sobre os falsos profetas, especificamente, já é uma orientação dos espíritos, e na verdade quem está falando ali é o Jeremias. Jeremias foi um homem que encarnou nesse planeta em 600 antes de Cristo. 600 antes de Cristo, na cidadezinha chamada Anotote, a 7 quilômetros de Jerusalém, pelo que eu vi, mais ou menos isso, a noroeste. E ele, naquela época, ele falava o seguinte, aqui é um monólogo dele, sentadinho lá, sabe-se lá Deus aonde exatamente, conversando daquilo que ele ouvia dos profetas. Olha só que interessante. Jeremias 23, 16, 18, 21, 26 e 33, é pequenininho. Ele falando com ele. Isso diz o Senhor dos Exércitos, não queirais ouvir as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam, aqui já era ele pensando, mas que Deus estava falando com ele. Dizem aqueles que me blasfemam. O Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração disseram, não virá sobre vós o mal, mas qual deles assistiu o conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? 600 anos antes de Cristo, portanto isso aqui está lá no Velho Testamento. E o Jeremias está pensando com ele mesmo. Ele ouviu os profetas dizerem, se vocês me seguirem, vocês vão ter a paz. E aí ele pensando, mas eles ouviram isso de Deus quando? Pensando com ele mesmo. E Deus respondendo. Daí ele se perguntando, mas qual deles assistiu o conselho do Senhor e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e ouviu? E não enviava, agora é Deus, eu não enviava esses profetas, e eles corriam. Não lhes falava nada, e eles profetizavam. E ainda diziam, sonhei, tenho sonhado. É bem parecido com o que a gente ouve hoje, né? Quando a gente vê aqueles profetas interessantes falando, está na Bíblia, Deus falou, Jesus falou. Lá em 600 anos antes de Cristo, Jeremias estava se colocando isso. O profeta dizia, com o fundamento, sonhei, tenho sonhado. Até quando se achará isso no coração dos profetas, que vaticinam a mentira e que profetizam a sedução dos seus corações? Gente, 600 anos antes de Cristo. Pois se vos perguntar a este povo, ou o profeta, ou o sacerdote, dizendo qual é o peso do Senhor, lhes direi, vós sois o peso, porque vos hei de arrojar, diz o Senhor. Isso no ano 600 antes de Cristo. E aí a gente vê que o povo sempre foi manipulado por uma forma de religião, por outra forma de religião. Quando a gente chega, e essa era uma questão que eu me fazia, e dizia, poxa,
Falsos profetas, a gente vê tanto ali, tão disseminado na boca de qualquer um. Não, Deus isso, Deus aquilo, Jesus aquilo, se não fizer isso. Eu pensei, quando Kardec resolveu fazer a compilação da doutrina espírita, Emmanuel nos explicou que era porque a humanidade tinha chegado à maturidade. Aí fui estudar. Maturidade moral? Não. Maturidade, porque a humanidade, na verdade, já tinha experimentado tudo que foi tipo de religião, de misticismo, e religião que eu falo aqui, aquela religião que usa, que manipula, que põe o medo para fazer com que a pessoa obedeça. Já tinha experimentado tudo aquilo. Chegamos no século XIX e aí nós tivemos a teoria de que o homem era o centro das coisas, não Deus. Então nós tivemos a negação. Nós tínhamos aqui toda a fé cega e absurdamente sem questionamento, e nós tínhamos aqui todo o materialismo, negando Deus de qualquer forma. E essa era a maturidade. Olha só. Na verdade, o homem já tinha experienciado tanto a fé completamente doida, desvairada, quanto o materialismo. Não existe mais Deus, eu faço o que eu quero com a minha existência, aquilo que eu quero com a minha vida. Ali a maturidade, ali a doutrina espírita se coloca. Não era uma evolução moral, como eu pensava até pouco tempo atrás. Era uma evolução de pensamento. E acontece que até hoje a gente não conseguiu chegar numa evolução moral para entender o que lá em 1850 e poucos Kardec compilou. Porque nós, espíritas ainda, somos falsos profetas em muitas ocasiões. E cada um de nós, quando a gente não estuda, quando a gente não leva a doutrina a sério, quando a gente vai atrás de falsos profetas dentro da própria doutrina, quando a gente não tem aquela experiência, aquele cabedal, aquela leitura mesmo, para dizer, opa, o que ele está falando é bonito? Fala bem pro meu coração? Mas isso que ele está dizendo tem alguma coisa de espiritismo? Tem alguma coisa de enrolação? Aí, nesse capítulo específico, falsos cristos e falsos profetas, Kardec nos dá uma série de orientações sobre como a gente distinguir o que é um falso profeta, o que é um falso Cristo, qual a forma que ele age. Mas eu achei muito interessante a gente analisar isso também sob um outro aspecto. Sobre aquele aspecto que está no capítulo 19, que diz, conhece-se a árvore pelos frutos. E isso independente da doutrina que está sendo seguida. Por quê? Quando a gente pega um expositor espírita, quando a gente pega uma casa espírita, o que ela nos oferece? Ela nos oferece uma possibilidade de estudo, ela nos oferece uma possibilidade de amparo, sim, porque amparar é uma coisa necessária, se não amparar tem alguma coisa errada, de amparo, ou ela nos oferece um pseudo-estudo e uma rede para manter as pessoas sem entender o que acontece com uma nuvenzinha de misticismo. Quando a gente verifica determinadas religiões que a gente vê por ali, o que eles oferecem na religiosidade deles, na espiritualidade deles? Um discernimento, um entendimento, caminha com suas próprias pernas, ou oferece uma rede de segura aqui porque eu preciso de você aqui dentro. A ovelha na igreja é necessário. Nesse momento a gente tem que perguntar, conhece-se a árvore pelos frutos. E quais os frutos? Tanto faz, aquele espírita, aquele católico, aquele evangélico, tanto faz. E não conseguir fazer
com que o seu frequentador, com que o seu partícipe cresça, ele está dando bons frutos. Quando a gente conseguir parar para pensar, tu olha para aquele orientador que caminhou contigo a vida inteira, espírita, qualquer outra denominação, que na verdade a gente faz uma certa confusão, mas o espiritismo não é uma religião, é uma doutrina dos espíritos, mas ainda assim nos passa fundamentos maravilhosos e que, nos modificando moralmente, a gente alça a espiritualidade. Aí, o que eu procuro nessa pessoa? Essa pessoa, ouvindo o que ela fala, participando da casa espírita, participando das atividades da casa, eu consegui me melhorar? Eu consegui chegar a um discernimento de dizer, olha, claro, demora, não é uma coisa que vai acontecer em 2 dias, mas eu consegui evoluir, eu consegui entender coisas que há 2 anos atrás nem passava pela minha cabeça. Esse fruto a gente tem que observar muito, porque aquele orientador que te mantém nos grilhões, aquele orientador que te pega e faz questão de traz de volta, mas não te liberta, é um critério bom para a gente analisar o falso profeta, seja de que credo for. Então a liberdade para que a gente faça as nossas escolhas, ela passa pelo conhecimento. E o conhecimento precisa muito ser ensinado pelo doutrinador, pela casa onde frequentamos. Claro que vai depender da vontade de cada um de nós. Nós estamos aqui numa situação catastrófica. Quem imaginou que a gente poderia passar por isso há 2 meses atrás? Quem imaginou que a gente teria um estado arrasado há 2 meses atrás? Quantos de nós estavam prontos para passar por isso? Quantos de nós está pronto hoje para dar a mão e não para esperar que a mão seja dada? E isso passa pela espiritualidade. É um caminho que a gente precisa fazer. E a doutrina espírita, ela nos ensina sistematicamente como nos proteger de momentos tão desastrosos como esse, como trabalhar no nosso caminho de uma forma mais limpa, mais clara, mais tranquila. Só que a escolha está na mão da gente. Se a gente quiser caminhar pelos discursos claros, se a gente quiser caminhar pelos discursos mais fáceis, vem aqui que eu te ajudo, eu te dou o caminho, você vai fazer um sacrifício de um animal como se Deus fosse sorver um sangue, ou você vai se ajoelhar e rezar. Cadê aquela volta? E isso sim Jesus falou. Na hora que você precisar, me chama. No silêncio do teu quarto. Me chama na tua oração. Pode ser com o joelho dobrado, sim, não tem problema nenhum. Mas ele não falou em momento nenhum na sinagoga, ele não falou em momento nenhum na igreja, ele não falou em momento nenhum na praça pública. Ele falou, me chama, eu moro dentro de você. Dentro de cada um de nós mora esse Jesus, mora esse Deus, mora essa faísca que a gente recebe divina e não fora de nós. Não no falso profeta, não naquele que pode levar anos da nossa existência sem que a gente consiga colher qualquer fruto. E ainda nós temos Emmanuel. Em 1950, eu peguei esse texto um pouquinho antes de sair, e ele parece que escreveu para a gente na esteira dos falsos profetas, ele parece que escreveu para a gente essa noite.
sentou ali, pegou o Chico e escreveu para a gente: falsos discursos. Olha só, está em Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. A palavra sempre nos seduziu e a palavra sempre nos colocou em situações de ternura ou em situações aflitivas. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo. E quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Falsos discursos enganam indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. Gente, 1950, Emmanuel escrevendo. Não parece que ele sentou ontem à noite na máquina e datilografou isso pra gente, como na época, acho que tinha máquina, tinha. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente, procurando a paternidade da culpa. É o crescer, é o não deixar se levar por falsos discursos, por falsos profetas. A gente agora, eu estava vendo uma situação aí, todo mundo se levanta, ai, fulano errou, o outro errou, não sei mais quem errou. Muita gente errou, óbvio que muita gente errou, caso contrário a gente não teria o estado de calamidade que nós estamos nessa cidade. Muita gente errou, mas e nós? E nós? Quantos de nós participamos das audiências públicas que foram chamados? Quantos de nós se ligou que existia um muro lá com várias bombas e que talvez nunca ninguém tenha olhado para ele? Quantos de nós, cidadãos, olhou para isso? Quantos de nós se reuniu para ir, poder público, vamos tocar essa banda? Porque a gente elege alguém, mas a gente não se exime da responsabilidade. Assim como a gente tem alguém que nos ministra um ou outro preceito de fé, mas a gente não pode ficar no julgo a vida inteira. E depois eleger um culpado tão somente uma prática. Mas será que é a prática mais adequada? Será que não está na hora da gente engajar, aproveitando que a gente está numa situação que a gente não tem como dar ré, a gente só vai ter que ir para frente? Será que não está na hora da gente começar a engajar? E o Emmanuel segue. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito da sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob a nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito no campo inferior do mundo, ou seja, vai ser olhado com admiração, fala bonito, mas nunca é a realização necessária. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho a ouvir quem foge à realidade dos nossos deveres. Gente, é impressionante, né? Mas se a gente pegar a teoria, a doutrina espírita, nós temos um passo a passo também de civilidade. Porque sem esse passo a passo também de civilidade, a gente não constrói um mundo adequado para que a gente possa viver e desenvolver. Nós temos crianças,
Nós temos responsabilidades com o nosso legado. A gente precisa pensar nisso. Evidentemente que a gente precisa começar a olhar para o Evangelho e para o que Jesus efetivamente nos ensinou, e não para aquilo que as pessoas gostariam que a gente pensasse que fosse o Evangelho. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esta é a lei e todos os profetas. E a gente teve uma demonstração assim inequívoca, clara nesse momento, que nada que a gente tem aqui de material é nosso. Porque de um segundo para o outro ele pode ser tirado e devolvido a quem é o verdadeiro dono, que não somos nós. Então, assim, que a gente pense, cada vez que a gente escute algum discurso, cada vez que a gente lê alguma coisa, não sei o que, Deus, vamos pensar, nada é nosso nesse planeta. E Jesus nos ensinou uma única lei, a do amor. A do amor. E a lei do amor não diz isso é meu, não. A lei do amor ensina a repartir. Dar de mão beijada, manter, de jeito nenhum. Ajudar a alavancar, ajudar a crescer. Mas nada é nosso. Quanta gente que está aí descobrindo isso da pior maneira possível. Que a gente consiga refletir sobre essa parte do Evangelho. Nada é nosso. O que vale aqui é a solidariedade que a gente tem para dar. E se a gente não tiver, a gente vai aprender de uma forma ou de outra. Era isso, meus amigos. Estamos começando o nosso momento de passe. Vamos procurar descansar em nossas cadeiras para que esse passe seja aplicado, colocando em cada um de nós o remédio que a gente está precisando. Que assim seja.